Continuando nossa aula de string, vamos falar de uma situação bem importante. Nesse caso, eu já criei aqui um script para a gente adiantar a aula. Criei uma variável chamada lista, com 4 elementos. Depois criei mais 3 variáveis, lista 00, lista 01, lista 02, que será atribuído essa lista original. E logo depois, vamos mudar a posição 2, que é o numeral 3, para uma string com o nome string. Vamos imprimir a lista original. Esse aqui é o resultado na tela. A segunda lista, que é a lista 00, foi atribuída a ela a primeira lista por meio do slice. Não houve modificação. A lista 01 foi atribuída a ela a lista com o método copy. Ela continua semelhante à lista original. Na terceira lista, que é a 02, simplesmente eu atribuí a lista direto. Veja como é que acontece se a gente modificar a posição 02. Vou imprimir aqui a lista e vou imprimir aqui a lista 02. Ao executarmos, observe o que acontece. A lista ela foi modificada, ok, faz parte. As listas 00 e 01 não foram modificadas, porém a lista 02 ela foi modificada. Então, quando criamos uma variável que vai receber a lista direto, ela tem um vínculo forte e tudo que acontecer na lista original será modificado também na lista 02. E se fizermos o inverso? Vamos ver o que acontece. Simplesmente as duas estão vinculadas. Então, modificando qualquer uma das duas, elas são as mesmas, porque todo o elemento participa da mesma unidade de memória. Elas possuem vínculo. Então, modifiquei uma lista, ele vai lá na memória, verifica a posição dessa lista, só que a outra também está vinculada. Caso você queira uma cópia diferente, você vai ter que utilizar o copy e o slice. Caso você queira uma lista idêntica, utilize simplesmente a atribuição com a mesma lista, observando essas duas situações. Então vamos agora aos slices. Vou printar aqui, vou colocar a palavra lista. Eu quero imprimir ou visualizar a primeira posição. Ao imprimir, ao visualizar na tela, vemos que a primeira posição, o index dessa lista, é o número 1. Podemos também solicitar de 1 a 3. Observe que nessa situação só vai aparecer quais números? 1, 2, 3. Porque o quarto número que está na terceira posição, ele não vai ser visualizado. Vamos aumentar aqui nossa lista. Vamos colocar 10. Isso não vai gerar problema se eu colocar no endpost um número maior do que os elementos da lista. Então não há problema. Posso colocar simplesmente len, que é o comando que vai verificar a quantidade de elementos que eu tenho numa lista, colocar a lista. Ao rodarmos, ele simplesmente vai pegar toda a lista a partir do primeiro elemento e ele vai ficar pulando até o último elemento. Já sabemos também que podemos imprimir toda a lista se não colocarmos o start post, o end post e o step. Podemos colocar a partir do 4, a partir do 6. E aí, se eu colocar a partir do 10, ele vai dar uma lista vazia, porque não existe nenhum elemento após o elemento que está na sexta posição, que é o sétimo. Ele não vai ter problemas em ser gerado, mas porém ele não vai dar o resultado que é adequado. Se queremos visualizar a lista de trás para frente, da forma decrescente ou da sexta posição para posição 0, simplesmente coloco o número -1. Por que isso, gente? Tá? Vou entrar aqui em outro script que já está montado e vejamos como é que funciona a lista. A lista ela posiciona por índices, inicia a partir do primeiro elemento e ela vai até a quantidade de memória. Observe que a posição 0 é o número 1 e a posição 4 é o número 5. Podemos também fazer a inversão. E como é a inversão? Se eu colocar -1, ele vai pegar a última posição e ele vai decrescer -1, -2, -3, -4, -5, -6. Dependendo da quantidade de elementos que exista nessa lista, ele vai decrescer sempre com o número negativo. Bem, pessoal, então por que a primeira posição normal é 0 e aqui não é -0? Gente, não existe -0. 0 é apenas iniciando da esquerda para a direita. Se eu quero a minha lista seja visualizada da direita para a esquerda, eu tenho que iniciar com -1. E ele vai identificar que ele vai pegar o último número, ou melhor, o último elemento. Aqui já com outro arquivo aberto, vou criar aqui variável var com o nome Python. Simplesmente vou colocar aqui slice 00 igual
slice, vou colocar a posição 3. E ao visualizarmos pelo comando print a variável slice 00, veja o que é que vai acontecer. Ele vai fazer o mesmo processo de slice. Se eu colocar 0, isso vai equivaler ao start post, e o 3 ao end post, vamos verificar, ele vai do 0 ao 3. E aí, se eu colocar o 1, posso também colocar o step, e no end post, colocar a função len com a variável var. E ao executarmos com o comando print, iremos observar que a função slice possui o mesmo comportamento do slice utilizado entre colchetes. Podemos também colocarmos todos os números negativos. Vou eliminar o len, colocar um 4, colocar menos 1. E ao executarmos, ele vai justamente gerar os números inversos da última posição até a terceira posição, já que essa posição refere-se à posição menos 4. Então, vimos algumas maneiras de executarmos o slice. Assim, vamos para essa parte da aula nesse momento, e na próxima aula iremos falar sobre métodos para lista.